Muito boa tarde mais uma vez, você que acompanha a programação da TV Mais. Voltamos mais uma vez falando diretamente da Câmara de São Bernardo do Campo. Você acompanhou em primeira mão já a repercussão com os vereadores da aprovação do projeto, até então polêmico na pauta da casa, que tratava da questão dos animais. Ficou bem claro aqui na fala dos vereadores, não há nenhuma modificação na prática, continua proibida a utilização de animais em espetáculos como rodeios, circos aqui na cidade de São Bernardo. Nesse momento, expediente finalizado no plenário da Câmara de São Bernardo e por isso nós conversamos aqui, onde somos recebidos gentilmente por toda a equipe e pelo presidente da Câmara, José Luiz Ferrarese, para falar deste e de outros assuntos também conosco. Presidente Ferrarese, boa tarde, obrigado pela entrevista. Boa tarde, é sempre um prazer a gente poder falar com você, Leandro, os amigos da TV+. Bom, presidente, atualizando primeiro, justamente por esse item mais importante, era polêmico na pauta, item obrigatório, foi discutido semana passada, estava em baila aí desde o final do mês de março. Avaliação positiva do término dessa discussão? Sim, é positivo, porém é uma pena que se prolongou muito esse debate, e aí acabou se politizando mais o tema, desnecessário. Mas eu creio que a aprovação da lei, tivemos uma emenda que contemplou aquelas pessoas que tinham a preocupação da volta dos rodeios, a utilização de animais em circos, vaquejadas, seja o que for. A lei protege e vai continuar protegendo. Demorou demais para que fosse votado, veio as questões da política no dia a dia e acabou prejudicando. Por isso que ficou esse cenário aí de clássico de futebol. Mas o resultado final foi muito bom. E para quem está em casa nos acompanhando nesse momento entender também o papel do presidente aqui na Câmara. Hoje uma sessão, como tem ocorrido aqui com frequência, com a galeria lotada, que é o espaço onde o munícipe pode acompanhar os trabalhos da casa, e claro, hoje com uma presença de claque, ou seja, torcidas políticas aqui de situação, de oposição, tendo pressão de tudo quanto é lado, e o presidente da Câmara tem que ali numa fração de segundos definir o que pode, o que não pode e qual deve ser o ritmo dessa sessão. Ferrarese, como é que você lida com tudo isso para equilibrar forças? Claro, tem seu partido, tem seu lado, mas no momento que está na Câmara, lida com o presidente da Câmara e lida com a questão de todos os vereadores. Como é que você tem feito esse equilíbrio? Olha, como eu sou torcedor do Palmeiras, eu acho que eu estou muito bem preparado para lidar com essas situações. Não, mas tranquilamente. Faz parte do processo democrático essas questões da disputa, das pressões. É óbvio que quando você tem 28 vereadores, cada um com seus interesses, os partidos com seus interesses, a gente tem que ter o equilíbrio. Mas eu digo sempre, eu vou sempre agir em cima do regimento. Nós temos um regimento que diz exatamente o que tem que ser feito. Eu, como tenho pleno conhecimento do regimento, eu vou usá-lo a todo momento. E foi assim hoje e continuará sendo, porque as questões fora do regimento não me afetam, não me abala, estou muito tranquilo para tomar as minhas decisões. Em momentos como o de hoje, Ferrarese, a gente percebe também alguns discursos de vereadores, algumas palavras mais inflamadas. Hoje, aqui nos bastidores da casa, chegou-se um determinado grupo a se sentir ofendido e disse que vai acionar um determinado vereador aqui na Justiça. Aí, toda vez que se tem essa discussão, ouve-se os vereadores dizer, não, vamos retomar, resgatar o Código de Ética. Realmente o Código de Ética resolve uma situação como essa? Ou o vereador realmente tem que ter consciência da responsabilidade e do papel que ele exerce no plenário? Isso é uma questão de educação, acima de tudo. O povo educado não tem alguns comportamentos, pessoa educada não tem alguns comportamentos. E não é Código de Ética que diz se a pessoa vai ou não ser educada. Primeiro que eu não acredito que os vereadores coloquem em prática e queiram votar um Código de Ética. Sinceramente, não acredito. E a gente vê também que onde tem código de ética não tem resolvido. Porque a questão é muito maior, é questão de educação, é questão de berço, é questão de família. É assim que eu entendo. Agora, quem se sente ofendido, partido, ou vereadores, ou polícia, seja quem for, tem que procurar os seus direitos. Eu estou muito tranquilo, isso não me afeta, e quem se sentir ofendido que vá cuidar dos seus direitos. Ferrarese, falando do trabalho como um todo, qual a avaliação que você faz desse trabalho à frente da Câmara de São Bernardo? O que pode avançar a partir de agora, tendo em vista também que a pauta foi desobstruída, a sessão deve voltar ao seu ritmo normal. O que pode ser traçado de perspectiva a partir de agora? Olha, primeiro eu espero ter um pouco mais de tranquilidade para cuidar da casa e do mandato, porque nos últimos mês, talvez um pouco mais, a gente teve muita pressão interna e vocês acompanharam, inclusive, as últimas sessões, o que tivemos que fazer para que a paz voltasse a essa casa.
Sabíamos que o desfecho seria nesse formato. Eu espero daqui para frente que os projetos do Executivo, os projetos dos vereadores, coisas simples do dia a dia, como qualquer requerimento, votos de pesar, títulos de cidadão, seja o que for, que daqui para frente a gente possa ter a tranquilidade de tocar num ritmo normal de um legislativo. Porque pauta travada todo mundo perde. O Executivo, os vereadores, a cidade perde. A partir desse momento, a minha expectativa é de paz para conduzir a casa. E além da condução da casa, Ferraz, também tem a condução do mandato de vereador. Muitas vezes a gente faz referência ao presidente da Câmara, ao presidente da Câmara. O presidente da Câmara também é um vereador, aliás, foi eleito vereador e está presidente da Câmara, no caso do Ferrarese, nesse biênio final 2015 e 2016. Como é que tem sido a ocupação e o cuidado com o seu mandato, Ferrarese, de vereador? Olha, a gente tem trabalhado dobrado, a verdade é essa. Felizmente, a gente tem chefias de gabinete, tem assessoria que entende o papel que a gente está exercendo na casa, entende o seu papel de assessoria e estão trabalhando um pouquinho mais. Não tem sido fácil conciliar, porque é uma casa complexa, com decisões duras que a gente precisa ter pela frente, mas, de qualquer forma, estamos conseguindo. Aprovamos uma lei extremamente importante para a cidade, que trata dos artistas de rua, porque até então os artistas de rua dessa cidade não tinham a possibilidade de se apresentar nos nossos parques e praças, era proibido. Qualquer cidade do mundo, você tem os artistas que se apresentam, passa o seu chapéu e quem quiser que colabora. Com a nossa lei, isso foi posto na cidade, vai ser exercido. A gente sofre um pouquinho mais, mas o aprendizado é bom e isso no futuro vai ser importante. Com a população, como é que tem sido no dia a dia, Ferrarese? A gente fala muito isso e você tem defendido também essa questão. O vereador acaba sendo o para-choque entre a sociedade e a classe política, porque o vereador, a população encontra na feira, no supermercado, sabe onde mora, sabe o telefone, tem a cobrança e muitas vezes é cobrado por algo que nem pode deliberar e nem é da alçada do parlamento. Como é que você tem visto esse entendimento por parte da população em relação aos vereadores e como é que você conduz esse diálogo com os seus eleitores e com os moradores da cidade? Eu creio que aqui em São Bernardo, o fato da gente não ter uma comunicação eficiente, não é porque nós não temos a comunicação, mas o que temos não dá conta de como a gente dialogar com a cidade. Nós temos hoje redes sociais, as mídias, nós não temos uma TV Câmara, quer dizer, nós estamos muito distante da população, coisa que eu espero resolver à frente aqui da Câmara Municipal. E a população tem o entendimento que o vereador decide, o vereador não decide. O vereador é o elo de ligação entre ele, cidadão, e o executivo. Agora, quem decide, quem executa, é o executivo municipal. Só que a população sabe onde você mora, é o primeiro político próximo dela, a população, né? E tem que haver esse entendimento do executivo e valorizar esse papel do vereador. Senão ele não consegue fazer essa intermediação. E o papel do vereador fica fragilizado se não for atendido nesta intermediação. Mas também sabemos que tem o lado do vereador, do executivo, mas precisamos comunicar melhor. Eu espero que nessa comunicação a gente possa criar um novo formato de mostrar ao vereador o que ele faz, a sua importância e chegar até a comunidade, até a população. É um grande desafio. Como é que chega também a um ponto de equilíbrio, Ferrarese, nessa relação do mandato e do legislativo com a prefeitura, com o executivo? Como é que pode fazer essa relação ser cada vez mais harmoniosa, garantindo a independência dos poderes? Diálogo. Eu não entendo nenhuma outra relação se não for pelo diálogo. Necessário se faz que o executivo tenha o entendimento que o vereador é um legítimo representante da comunidade. Porque ele que foi eleito, ele que está lá no bairro no dia a dia, ele que sofre num primeiro momento aquilo que está acontecendo no bairro. Não tem como, o cidadão percebe a sua vida a partir da rua, a partir de onde ele mora, das coisas que acontecem no seu bairro. E essa valorização do vereador vai se dar se o executivo dialogar com os vereadores, saber quais são as suas necessidades, da comunidade que ele representa. E eu tenho conversado muito com o prefeito Marinho sobre essa necessidade de ampliar esse diálogo, ampliar o entendimento do executivo, tem que ter do papel dos vereadores. A cidade discute já através do orçamento participativo, mas o dia a dia, que é um varejo da comunidade, que é aquilo que, a hora que ele acorda, ele percebe o seu bairro, isso a gente ainda temos que avançar e eu tenho confiança que nós vamos avançar. Outro item importante também, Ferrarese, resgatando a sessão de hoje, aliás, isso também aconteceu na sessão da semana passada, a reivindicação por parte dos servidores públicos, os funcionários aqui de São Bernardo do Campo, exigindo uma mesa de negociação com a prefeitura para discutir, entre outros itens, claro, principalmente o índice de reajuste salarial.
E a gente sabe também que desde a semana passada, no mínimo, você tem tomado aí a frente, tem conversado com a prefeitura, com integrantes do Paço, no intuito de pelo menos colocar todo mundo para sentar, discutir, negociar e chegar a um denominador comum. O que tem avançado nesse aspecto, até porque também é senso comum que é da situação do jeito que está, ninguém ganha. Muito pelo contrário, a situação do jeito que está, todos perdem. A cidade perde, o executivo, o legislativo, os servidores, sindicato, porque é uma situação de fragilidade. Venho sim, né, não fico alardeando isso, mas desde sexta-feira eu estou, manhã, tarde e noite, digamos algumas madrugadas, como a de ontem, a de hoje, né, trabalhando muito junto ao executivo, junto ao sindicato, envolvendo os sindicatos parceiros para entrar nesse debate. Houve avanço muito grande. Nós teríamos uma proposta do Executivo no dia 28, e foi deixado claro que seria 28. Num segundo momento, a gente trouxe para o dia 21, amanhã. Na última conversa que tivemos com o sindicato executivo, essa proposta, concretamente, ela poderá ser feita na tarde de hoje, quarta-feira. O sindicato está aqui ainda no passo em plenário, eu creio que isso vai ser colocado para a categoria. Espero que haja um entendimento dessa necessidade do diálogo e, se for acatado pela categoria, eu creio que ainda hoje o Executivo Municipal e os servidores estarão à mesa de negociação. Fico feliz por ter contribuído muito para que isso acontecesse. É óbvio que, diante de uma negociação tão tensa, a gente tem que privar pelas informações, a gente tem que privar pelo sigilo e, claro, não coube a mim ficar alardeando o que estávamos fazendo. Claro, a hora que der certo, nós vamos deixar claro o que aconteceu. Mas é um exemplo claro, né, Ferrarese, de como a Câmara, o vereador, o Poder Legislativo pode participar, mesmo não sendo da sua atribuição, mesmo não sendo da sua responsabilidade, colocar todos os envolvidos para conversar e participar de uma forma direta ou indireta de uma solução importante que vai ter impacto na vida de todos os moradores. Eu tenho muita consciência do papel que eu tenho que exercer na cidade. A Câmara Municipal, através da presidência, ela representa o povo como um todo. Afinal, os 28 vereadores foram votados, eles foram votados na cidade como um todo. Eu não poderia ficar assistindo. Eu não estava muito incomodado, para ser sincero, do não diálogo, né, e a greve acontecendo. A gente foi buscando os argumentos necessários, foi dialogando, tendo a paciência necessária, ouvindo os não, contra-argumentando, e eu acho que o peso da Câmara Municipal pesou muito nessa relação com o sindicato, com o executivo. Por isso que eu estou aqui torcendo muito para que hoje essa negociação comece e que tenha um desfecho favorável. Olhando ainda para frente, Ferrarese, para as próximas sessões, até a partir da próxima quarta-feira aqui na casa, o projeto mais importante agora da ordem do dia é mesmo a questão do financiamento de 20 milhões de reais da Caixa Econômica para intervenções no Riacho Grande, tem outros itens também relevantes. Qual a avaliação que você faz e como que vai ser a prioridade dessas discussões? Leandro, nós temos essa questão desse empréstimo de 20 milhões para a região do Riacho Grande, ela é fundamental para a população. Inclusive, na próxima sessão, ela entra com pauta obrigatória, né? O ideal é não chegar a esse ponto de pauta obrigatória, porque significa que ela tramitou e nós não conseguimos votar. Essa pauta, na próxima sessão, ela é fundamental, né, para a cidade. Temos outras, mas as outras são questões de legislação, que trata de Secretaria de Finanças, muda parágrafo disso, daquilo, mas essa que afeta o cidadão no seu dia a dia é fundamental. A partir de hoje, eu espero que, pauta destravada, tendo esta que afeta diretamente o cidadão, mas também o vereador ele tem necessidade de coisas do seu mandato. A utilização de plenário, aquilo que ele atende o munícipe no seu dia a dia, também tem que ser votado. E faz tempo que a gente não aprova nada de nenhum vereador, nenhum requerimento. Isso é ruim para a vida parlamentar. Mas, como eu disse, a partir de quarta-feira, eu creio que a lição foi grande para todos. Eu espero que a gente consiga botar essa casa no seu ritmo normal. Bom, Ferrarese, falamos do seu mandato como vereador, falamos do presidente da Câmara presidindo os trabalhos em plenário, mas tem um presidente da Câmara do ponto de vista da gestão administrativa também. O que evoluiu e o que pode ainda acontecer a curto, médio e longo prazo, Ferrarese, aqui na casa? Olha, entre todas as coisas, essa é a que mais me incomoda, que mais me preocupa. Finalizamos um estudo. Eu, por opção, não quis ver ainda esse estudo, porque eu precisava chegar nesse momento que nós chegamos hoje, destravar essa pauta tão tensa. Espero que a partir de manhã eu conheça esse estudo, porque nós temos uma defasagem que o Tribunal de Contas nos cobra, muito seriamente.
entre cargos comissionados e cargos efetivos, né? Essa Câmara Municipal tem que fazer o seu papel, e não tem como cumprir e fazer o seu papel se não mexer na vida do vereador e em suas assessorias. Hoje nós somos em 13 vereadores, nós temos que debater isso, apresentar para o Ministério Público e para o Tribunal de Justiça que está no nosso pé, uma paridade entre comissionados e efetivos. Vamos ter que mexer em número de assessores, vamos ter que ter o concurso público, porque essa casa está muito defasada. Nós somos em apenas 42 funcionários. Uma casa que comporta quase 200 funcionários. Não podemos ficar nessa situação. Vamos desterceirizar serviço para avançar através de um concurso público, desterceirizar e mexer na assessoria, para igualar e chegar numa paridade. Vamos sofrer? Vamos todos nós, vereadores. Mas é uma necessidade de lei, você cumpre e depois você debate. E eu vou cumprir com certeza. Ainda nessa articulação, falando da gestão, Ferrarese, a gente sabe e tem acompanhado mensalmente os presidentes das câmaras, têm se encontrado para discutir aquilo que se assemelha na casa, aquilo que se diferencia, troca de experiências. O que é possível fazer de balanço desses primeiros encontros? E mais, é possível pensar em ampliar isso, por exemplo, estabelecendo uma pauta com a Assembleia Legislativa de São Paulo, ou seja, tendo uma pauta não comum, mas pelo menos discutida entre os legislativos? Leandro, o que eu percebo é que cada casa, cada legislativo do grande ABC, cada um tem uma vida e uma história. Nós temos presidente que teve que assinar TAC, que é o termo de ajuste de conduta da casa, como Mauá, por exemplo. Nós temos casa adequada à legislação e tem casa que está sofrendo o mesmo que eu estou sofrendo aqui. Estamos tratando isso, cada um no seu âmbito, com a Justiça, com o Tribunal de Contas. Porém, já solicitamos ao presidente da Assembleia Legislativa, o Capês, que nos receba para um diálogo. Porque não afeta só a Câmara de São Bernardo ou do ABC. Se o munícipe tiver, quem está nos ouvindo, vá lá no site e vá no Tribunal de Justiça, vai no Ministério Público, câmaras municipais, contas rejeitadas. Você vai ver a quantidade de Câmara Municipal que estão com conta rejeitada pelo mesmo motivo. A não paridade entre comissionados e efetivos. Agora, a Câmara Municipal existe para o trabalho político. Existe um equívoco, no meu ponto de vista, nessa questão. Aquilo que é administrativo de uma Câmara Municipal tem que ter paridade. Agora, aquilo que é política, que diz respeito à vida política do mandato, a política não se faz dentro de um gabinete, se faz na rua, no dia a dia. E aí, no meu ponto de vista, há um equívoco de entendimento, mas temos que debater. Mas primeiro eu preciso também fazer a lição de casa e continuar debatendo na política para ver se a gente consegue, né, fazer entender por conta dos procuradores que a política ela tem o seu jeito de ser, mas o administrativo nós vamos cuidar com muito juízo nessa casa. Tem um prazo para isso, Ferraz, para essas adequações ou para essas observações ou deliberações por parte do tribunal? Sim, a última notificação do tribunal que eu recebi me deram um prazo de 180 dias. É óbvio que cabe recurso, quanto casa, já fizemos esse recurso, mas fizemos o recurso, mas estamos num processo aí em andamento de adequar. Eu não posso fazer o recurso e ficar aguardando. Eu fiz as duas coisas como presidente, mas isso nos preocupa, não a mim, mas a todos os vereadores. Agora, tem que cuidar da casa, tem que cuidar do mandato, tem que se relacionar e cuidar da família, cuidar da vida. Não tem sido fácil. Dá para conciliar todas essas agendas, Ferrarese? A minha esposa e meu filho diz que não, mas nós somos teimosos e acho que é possível. É claro que de vez em quando o cansaço vem e nós temos uma vida partidária. Eu estava na executiva do PT municipal, tive que abrir mão. Não dá para dar conta do todo. E temos uma vida partidária também. Como vereador que sou membro da executiva do partido municipal. E todos estão acompanhando o quanto está sendo duro a vida na política e muito mais para quem é do PT. Não dá para a gente ficar aqui fechando os olhos para isso. E temos que dialogar, temos que debater e sofrer também por esse lado, né? E a gente fala da articulação do Legislativo, Ferrarese até revelou aqui essa intenção de conversar com o presidente da Assembleia Legislativa, o Fernando Capês, já tem essa articulação regional envolvendo o encontro periódico dos presidentes das câmaras, mas a gente não pode deixar de dizer também, Ferrarese, que tem um olhar atento no plenário da Câmara Federal, tendo em vista que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, já disse que até o fim desse mês vai votar a tão aguardada reforma política.
Dos itens que são discutidos lá, claro, tudo com impacto direto no vereador. Dizem até que o vereador é cobaia na história, né? Vamos testar com os vereadores em 2016 e depois a gente vê o que dá certo ou não para 2018. Esses itens que são discutidos, principalmente fim das coligações, talvez eleição dos vereadores mais votados, independente de quociente, independentemente de coligação, são itens que vão beneficiar o dia a dia do vereador que trabalha pela cidade? Olha, esse debate tem incomodado muito a todos nós vereadores. Você foi muito feliz quando disse que nós, vereadores, somos pegos como bode expiatório. Somos a maioria de políticos nesse país e não fomos ouvidos em absolutamente nada. Nada, nada, nada. E os deputados dependem do voto dos vereadores e não nos consultaram sobre nada. Existe uma preocupação muito grande porque o vereador começa a se ver ou não no processo eleitoral. Nós somos eleitos por um processo e pode haver mudança. O que acontecer lá vai afetar a nossa vida diretamente. O problema que eu vejo é que tudo que está posto lá enfraquece demais o partido, qualquer partido. Não se valoriza a importância partidária, se valoriza o personalismo, a pessoa. Quer dizer, os 28 mais votados em São Bernardo acaba com coligações, é o chamado distritão, né? E desconsidera o partido. Não mais o partido terá necessidade de toda uma organização, ter uma chapa de candidatos que possa discutir com toda a sociedade. Qualquer partido pode fazer uma opção, eu vou lançar só 5 candidatos e vou trabalhar fortemente. Imagina, o partido passa a ter o nome de pessoas, não de uma sigla partidária. Toda proposta posta lá para debate desconsidera a vida partidária, fragiliza a democracia, no meu ponto de vista, porque a democracia pressupõe partidos fortes, não nomes fortes. Nós vamos voltar um pouco à era do coronelarismo, é isso? Isso, que lá já se teve muito nesse país aqui. E não dá para ter esse formato. Nós temos que ter partido fortes, não nome de pessoas fortes que vai mandar em tudo. Não me agrada o processo que está posto. Falando de agenda, Ferrarese teve hoje toda essa discussão em plenário, ou seja, conduzindo os trabalhos desde as 9 horas da manhã, a sessão acabou agora há pouco, 1h da tarde, ainda tem agenda aqui, vai ter que despachar como presidente. Quantas assinaturas por dia, Ferrarese? Você citava outro dia, mais de 100 papéis que você tem que despachar por dia? Pois é, além da vida que a gente tem de vereador, mas no mínimo aqui umas 120 assinaturas. Já pensou se a gente ganhasse por assinatura, né, Leandro? Mas faz parte aqui do dia a dia, né? É óbvio que a gente tem que ter uma disciplina da burocracia, mas a política é o nosso foco. E ainda depois, 4 horas, reinauguração da UBS no Areião. Não é reinauguração, não. É inauguração, é novinha, em folha. Quando estava lá de secretária de esportes, ela vai ser inaugurada num espaço onde tem um ginásio de esportes. A gente teve que abrir mão um pouco do espaço, ceder para que fosse construída a UBS, e na verdade o bairro ganha, isso é fantástico. E aí vai estar junto, vai poder dar os parabéns para o aniversariante do dia, né? Pois é, o prefeito Marinho, como bom santista, toda vez que ele me vê, ele me lembra que ele é santista, isso me incomoda um pouquinho, mas vamos poder dar um abraço no prefeito Marinho, 56 anos, me parece. E é um dia especial na cidade, não porque é o prefeito, é a maior autoridade da cidade. Vamos lá dar um apertão nele. Ferrarese como bom palmeirense aqui, mas não vamos falar de futebol porque o Corinthians também não está bem, depois a gente fala de esporte aqui, senão o Ferrarese vai deitar e rolar. Aliás, o que a gente pode citar assim, Ferrarese, a questão de, você acompanha de perto, a questão do atletismo aqui em São Bernardo. São Bernardo virou capital nacional aí do atletismo nesses últimos dias, balanço importante também porque a gente fala isso do Ferrarese. O Ferrarese normalmente a gente cita que ele faz o caminho contrário, né? As pessoas começam pelo legislativo e depois vão ao executivo. O Ferrarese começou como secretário de esportes, depois foi eleito vereador e por isso tem uma trajetória muito identificada com a questão esportiva. Também um balanço importante, uma visibilidade interessante para a cidade, Ferrarese. Olha, a minha praia é o esporte, não posso negar. Agora, transformar a cidade ela é reconhecida hoje como a capital nacional do esporte. Pelos diversos equipamentos, não é só o atletismo, nós temos o melhor equipamento de atletismo da América Latina. Mas o nosso polo esportivo, o nosso estádio 1º de Maio, as nossas equipes que disputam a Liga Nacional, os nossos 6 equipamentos credenciados para os Jogos Olímpicos, uma represa maravilhosa que comporta qualquer competição em nível internacional. E para você ter a ideia da importância do nosso estádio de atletismo, todos os atletas agora estão numa fase final de índice para Jogos Olímpicos, Campeonato Mundial. Teríamos uma prova agora 31 de maio em Jundiaí.
Os atletas todos se reuniram aqui no Troféu Brasil com o presidente da confederação e exigiram que ela fosse realizada em São Bernardo. Porque temos o melhor equipamento, o melhor piso, e os atletas estão pressionados para fazer índice. Então vai ser novamente aqui em São Bernardo, os melhores atletas no dia 31 de maio, para mostrar a importância que a cidade tem nessa área do esporte. E eu fico feliz, professor de Educação Física que sou, dirigente partidário, inclusive nesse tema de esporte, ocupo um espaço de governo, mas espaço de poder, mas a minha praia vai continuar sendo o esporte. Ferrarese, quero mais uma vez, em nome de toda a direção da TV+, agradecer a sua disponibilidade na agenda, abrir o espaço aqui para nos receber, fazer esse balanço logo ao término da sessão, uma sessão que foi muito hoje agitada, muito repercutida, realmente teve que ter bastante sangue frio para conduzir os trabalhos ali, os interesses de todos na casa, e o objetivo da TV+, Ferrarese, é exatamente esse, é acompanhar aqui toda quarta-feira, levar para o cidadão que está em casa, que está no seu trabalho, aproximar o poder legislativo do dia a dia das pessoas e, claro, dar essa transparência às ações, ao que acontece aqui, porque muitas vezes a gente fala que tem político que pede voto de 4 em 4 anos, mas tem cidadão também que só acompanha a vida dos seus representantes de 4 em 4 anos. E é por isso que a gente tenta toda semana aproximar e trazer um pouquinho mais perto da população esse ambiente político que é tão importante, poder executivo, mas também o legislativo. Obrigado pela atenção e pela transparência, Ferrarese. Eu que agradeço. Eu espero que a gente possa avançar o suficiente nessa casa, de ter vocês, de ter a imprensa vivenciando essa casa no dia a dia. Vocês que, na verdade, chegam até a população, até a comunidade. E nós precisamos muito desse diálogo e de vocês. Eu queria mandar um recado para o Carreiras, é possível ou não? Claro. Se não for falar do Corinthians, pode. Não vou falar do Corinthians. Eu gostaria que o Carreiras, para se acalmar, ouvisse a ópera O Guarani. Um abraço. Tá bom. Eu acho que ele não gostou muito, mas tudo bem. Obrigado, viu, Ferrarese? E, aliás, também fazer um agradecimento público aqui, falando na cobertura da imprensa. A gente já pôde, graças a esse trabalho do Ferrarese e de toda a equipe de comunicação aqui da Câmara, a imprensa tem um espaço melhor agora para acompanhar as sessões. Eu lembro que no início da cobertura, viu, Ferrarese, em 2006, 2007... Só para você ter uma ideia, com todo respeito ao seu time, a imprensa ficava num espaço chamado Chiqueirinho, para você ter uma ideia de como eram as condições para a gente fazer a cobertura aqui das sessões em plenário. Hoje já é um espaço ali melhor, as mesas, tomadas para carregar celular, trazer notebook. Então acho que isso é importante também e mostra essa vontade da Câmara de dar transparência aos fatos. Obrigado, sem falar de futebol, obrigado. Viu? Até a semana que vem, Ferrarese. Mas olha, nós temos aqui um olhar feminino nessa questão da imprensa. A Fran, que está aqui presente, nossa assessora de comunicação, e eu que agradeço a presença de vocês, serão sempre bem-vindos. Com certeza. E obrigado você também que nos acompanha, sempre de olho no que acontece no dia a dia da política, esse olhar regional. Não adianta querer saber o que acontece no Brasil sem olhar aqui no quintal de casa. Tem que saber o que faz a Câmara Federal, o que faz a Assembleia Legislativa, mas principalmente tem que saber o que é aprovado ou não em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão e Rio Grande. E é esse papel que, de uma forma humilde, mas sempre com o intuito de ter um compromisso com você que está em casa, a TV Mais leva essas informações no dia a dia da sua tela. Continue ligado e às 4 horas vamos falar ao vivo de São Bernardo, mas lá do Areião, como disse o Ferrarese, a inauguração da Unidade Básica de Saúde. Nos encontramos daqui a pouquinho. Até já!